E aí, benção, pai? Tudo bem? Olha só, eu tô editando aqui, terminando de editar o vídeo que eu gravei nessa madrugada agora, tá certo? 28 de dezembro. E muito feliz, muito satisfeito por ter conseguido colocar para fora um pouco desse sentimento que eu tô agora no final do ano. Espero que você goste, espero que faça sentido para você, espero que você colha algumas ferramentas também para o seu 2026, tá certo? Um grande abraço, fica no vídeo aí e fica até o final, que você vai gostar demais, tá bom? Que Deus te abençoe. E aí, benção, pai? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, de coração mesmo. Eu resolvi gravar esse vídeo, é o último do canal esse ano. Na verdade, até o mês de julho, que foi praticamente o último episódio que eu gravei, eu deixei guardado. Na verdade, eu tenho 4 episódios que estão guardados e no momento certo eu vou postá-los, mas faltou um pouco mais de constância esse ano, faltou um pouco mais de empenho da minha parte mesmo no canal, faltou acreditar um pouco mais na ideia, na proposta. E é um pouco sobre isso também que eu quero vir aqui falar com vocês. Eu chego já me apresentando, né? E falando benção, pai, meu nome é Wesley Moura e esse é o Benção Pai, o podcast do Paterneidade. E o que isso na verdade quer dizer? Isso quer dizer, na verdade, que eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. Eu tentei por várias vezes roteirizar um vídeo, chegar aqui e falar o passo a passo. Talvez isso aconteça algum dia. Mas eu sempre fujo o roteiro, porque é primordial para mim. E eu sei que é importante o roteiro, eu sei que é importante demais a organização, a ordem, mas eu sempre fujo o roteiro, porque eu acabo abrindo o meu coração de uma forma diferente. E o feedback que eu recebo de quem me assiste, de amigos próximos, no canal é muito pequeno, então só amigos muito próximos, pessoas que realmente se importam, elas dão um feedback nem sempre negativo, nem sempre positivo, mas elas me dão uma resposta, um retorno daquilo que elas estão percebendo do canal, daquilo que eu produzo, daquilo que eu falo, daquilo que eu digo pensar. Então eu quero vir aqui abertamente, sem roteiro, trocar uma ideia com você, na verdade explicar um pouco sobre esse sonho grande que eu tenho, né, com paterneidade, que ganha muita força para o ano que vem. Não existe drama nenhum nesse vídeo, não existe vitimismo nenhum, não existe qualquer tipo de autocomiseração. Apesar de eu ter confiado em pessoas, né, que prometeram me ajudar esse ano com o canal, prometeram me ajudar com a identidade visual, né, do canal, e eu acreditei nisso, esperei, confiei, mas que infelizmente por conta da famosa, da tão perseguida correria, dá para respeitar a correria de cada um, né? Cada um tem o seu projeto, cada um tem seus interesses, suas contas para pagar, né? É extremamente compreensível. Mas o que eu quero abertamente conversar com você, que resolveu acessar esse canal agora, de repente para ouvir sobre paternidade, para ouvir sobre algum insight, alguma coisa que você é acostumado a ouvir aqui, né, nos podcasts, nos bate-papos que eu tenho com meus amigos legendários ou não legendários. De repente você veio aqui, esse vídeo apareceu para você de alguma maneira, porque você está inscrito ou não, mas o que você vai encontrar aqui agora é alguém querendo abrir o coração mesmo, sabe? De forma livre, de forma espontânea, sobre uma perspectiva de esperança. Se eu puder resumir
agora já, desde agora. Sobre o que eu vou tratar nesse vídeo agora é sobre esperança. Sobre esperança no próximo ano, esperança nas atitudes, esperança numa mudança de mentalidade, numa mudança de comportamento, esperança nas pessoas, mas acima de tudo, esperança em Deus, esperança no Criador, no nosso Pai. Esse canal se chama Paternaidade, o podcast chama Bença Pai, tudo remete a Pai. Tudo que eu falo é intencional. Eu quero falar sobre paternidade, eu quero discutir esse assunto. Eu quero falar de paternidade, não é só dessa paternidade de trocar a fralda da criança, de poder fazer uma mamadeira, dar banho, né, colocar para dormir. Não estou falando dessa paternidade, eu estou falando da paternidade que gera identidade. E essa paternidade é uma paternidade que eu ainda estou perseguindo. No auge dos meus 43 anos, eu ainda persigo essa paternidade. Eu faço parte dos 55 milhões de pessoas no nosso Brasil que não tem o nome do pai no documento. E é muito dolorido viver uma vida sem foco, sem saber a quem você pertence, sem objetivo, sem destino. E foi assim que eu vivi a minha vida até pouco tempo. E quando eu não vigio, quando eu não presto atenção no meu real propósito, naquilo que realmente Deus está me chamando para cumprir, eu volto com aquele espírito de orfandade de antes. Uma coisa que eu quero falar agora, nesse exato momento, é sobre 2 episódios esse ano que mexeram muito comigo. E o primeiro deles fez com que eu desse uma pausa no canal, na produção de conteúdo, nas postagens. Um grande amigo, não preciso citar o nome dele aqui, ele me confrontou diante de uma percepção dele a meu respeito. Eu sempre falo em público, sempre estou em posição de liderança, de coordenação, em vários momentos, em vários momentos da minha vida, né, do ministério. Sempre tenho oportunidade de falar, de ensinar alguma coisa, de levar uma mensagem. E isso acaba me dando a percepção das pessoas de um pastor, né, de alguém que teoricamente tem uma vida organizada, uma vida santa, né, uma vida rendida na presença de Deus. E no trabalho não é diferente, né? A minha dedicação também é muito grande. Eu sempre faço tudo que eu devo fazer. E as pessoas ao meu redor, elas sempre dizem para mim: Wesley, você tem que fazer o que tem que ser feito. Se você fizer o que tem que ser feito. Eu falei: gente, mas eu estou fazendo, né? Claro que eu tenho algumas limitações, eu tenho alguns bloqueios, algumas coisas que eu preciso vencer. Mas sim, eu tenho feito o que precisa ser feito, né? E diante de todo esse contexto, eu me pego muitas vezes falhando. E falhando feio, porque eu tenho alguns bloqueios que me paralisam. E a reflexão que eu faço para esse final de ano, eu quero compartilhar com você, porque talvez alguns de vocês que estão assistindo agora se identifiquem com esses bloqueios. E esse amigo virou para mim e falou: Wesley, cara, eu te vejo agindo, eu vejo você fazendo as coisas, mas, cara, o que você transmite é diferente. Parece que você tem sempre um sentimento de derrota, de fracasso. Parece que sei lá, tem alguma coisa em você que
que é muito negativo. E eu queria que você pensasse um pouco nisso e refletisse sobre o que te bloqueia, quais são as crenças limitantes que estão em você. Porque você está liderando, você está fazendo, você está trabalhando, você está se movendo, você não fica parado, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas a mensagem, a impressão que dá em alguns momentos, olhando para você, para o seu discurso, para algumas opiniões, é de um fracassado, de alguém que parece que não acredita exatamente no que está pregando. Eu confesso para você que em dado momento assim eu achei isso grosseiro, pesado, sabe? Mas só um amigo tem coragem de chegar para o outro e falar isso. Só um amigo. Então depois que ele falou isso para mim, já no meio do ano, isso aí foi em julho, agosto mais ou menos, de 2025 agora, eu parei para pensar um pouco sobre isso. Eu saí de lá dessa reunião com ele bastante assim, eu não vou dizer abalado, mas eu fiquei reflexivo, assim, eu fiquei pensando. Falei, cara, o que tem em mim, né, que me bloqueia, que passa essa impressão para as pessoas, porque eu sempre digo para elas que eu tô no jogo, pode contar comigo, vamos lá, vamos junto, né? E de fato estou mesmo, né? Mas tem alguma coisa na minha comunicação que eu tô deixando passar como fracassado, como quem não acredita exatamente. E eu parei para considerar isso como uma verdade, porque é uma pessoa que eu respeito muito em primeiro lugar, mas eu parei para observar e fui perguntar para Deus, Deus, o que é que tem em mim ainda? E eu senti realmente o Espírito Santo de Deus falar comigo sobre crenças limitantes, sobre alguma coisa da minha infância, até da minha orfandade mesmo, né, da paternidade ferida, da maternidade que também não foi lá essas coisas. A minha vida, né, eu comecei a pensar em episódios da minha vida que eu não pensava antes. Comecei a visitar áreas da minha vida que antes eu não visitava. E fui vivendo os meses, então passou agosto, aí veio setembro, outubro, novembro. E quando foi na sexta-feira da semana passada, estamos em dezembro, no dia 28 de dezembro, há poucos dias de virar o ano, né? Um amigo, um amigo recente, um cara que não conhece a minha história, um cara que não conhece o meu passado, não sabe muitas coisas sobre mim, mas que eu senti que esse cara foi usado pelo Espírito Santo de Deus para revelar algumas coisas no meu coração que estão ocultas, escondidas, muito parecidas com ao que meu amigo falou para mim no início, no meio do ano, em julho. Só que esse rapaz agora que chegou para mim e falou na sexta-feira dessa semana passada agora, estamos no dia 28, sábado, foi no dia 27, sexta-feira. Ele falou para mim, eu posso estar errado na data agora, tá? Mas nessas proximidades aí. Ele falou para mim incisivamente, ele falou pontos específicos das minhas falas. Ele foi cirúrgico, ele foi pontual, ele deu nome, ele deu até uma espécie de revelação para mim. E isso mexeu demais comigo, isso tem me feito refletir de uma maneira diferente. Esse vídeo, gente, olha, vai demorar um pouco mais, tá? Eu tô falando pausadamente porque eu não tenho dormido direito, eu não tô dormindo direito, minha família tá em outra cidade, eu tô aproveitando esses dias sozinho para meditar bastante sobre tudo que eu ouvi na sexta-feira, para eu não levar nada desse sentimento ruim para 2026.
nada daquilo que a minha comunicação deixe a desejar. Por quê? Porque eu pretendo produzir conteúdo de valor aqui nesse canal. O assunto paternidade, para mim, é um assunto caro. É um assunto que tem muito valor, tem muito peso. Eu não quero tratar esse assunto como qualquer assunto. Eu não quero chegar aqui e falar de qualquer jeito, de qualquer forma, sabe? Eu quero de fato trazer alguma coisa que você vai pegar e levar para sua vida prática, que você vai pegar e vai gerar relevância para sua vida. E é de graça isso. Eu quero, porque eu estudo, ó, aqui atrás de mim tem inúmeros livros sobre paternidade. Eu estudo muito esse assunto. Eu vou a fundo. Eu converso muito com mentores, com pastores, com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, com pais. Eu converso muito com mães sobre aspectos da orfandade, da paternidade, tanto positiva como aquela que foi ferida também. Eu tenho os meus desafios também como pai, e até mesmo por conta da criação que eu tive, até mesmo por conta das dores que eu vivi, que eu sofri, dos abusos. É desafiador demais para mim hoje ser pai e administrar a minha paternidade, né? Derramar isso sobre as minhas filhas é um desafio enorme, porque eu estou sempre errando, eu estou sempre fracassando. Uma das coisas que esse rapaz falou, esse último que falou na sexta-feira, ele falou assim sobre o poder das palavras. Muitas vezes eu tenho o costume de falar da minha própria história, só que com uma conotação muito negativa. Eu vim do teatro, eu já fiz teatro, então eu já estudei teatro, cinema, e eu lembro que tem uma parte do estudo do teatro, da arte cênica, da interpretação, que trata essa coisa da autodepreciação. O Danilo Gentili, ele usa muito esse artifício quando ele fala mal de si mesmo, quando ele fala mal da própria história, quando ele se autodeprecia, para gerar um punch de humor ou um punch de emoção, para ele criar ali uma escada para um outro assunto que ele tem para tratar. Ou até mesmo para tirar um pouco o foco dele, como se ele não fosse de fato importante o suficiente. Por exemplo, ele ajuda muitas pessoas. Muitos comediantes agradecem ao Danilo Gentili, os favores que ele já fez para eles. Ao ser elogiado, ao ser agradecido, o Danilo Gentili retribui com: que é isso, eu sou um bosta, eu sou um porcaria, eu não sou isso tudo que vocês estão falando, não. E aí ele muda de assunto, cria ali uma escada para um outro tema. Eu, naturalmente, uso isso primeiro porque eu aprendi isso no teatro, eu gosto disso no Danilo Gentili, porque distensiona um pouco e mostra uma humanidade que ela não está totalmente implícita, né? Não está ali exposta. Mas a forma como esse rapaz falou para mim na sexta-feira mexeu demais comigo, porque tem uma ligação forte com uma dor que eu carrego muito grande, que é uma dor de ter chegado a esse ponto da vida e não ter acumulado algum tipo de recurso para poder cuidar melhor da minha família, sabe? É uma dor que eu carrego, é uma coisa que eu ainda preciso sarar no meu coração. Muito embora eu reconheça que muito do que eu já produzi, já fiz, acumula uma riqueza que ela não é corruptível, ela não é corrosiva, não é assim que eu quero dizer. Ela não é algo que se deteriora, que acaba, é algo espiritual, é algo eterno. Tá, eu entendo tudo isso.
mas a minha família precisa comer, ela precisa se alimentar, a gente precisa de um plano de saúde, a gente precisa de um transporte. Nosso carro não vive de oração, vive de gasolina. Mas eu entendo que quem provê é Deus, que quem dá o recurso é o Senhor. Eu não tenho nada se dele não me for dado. Eu entendo todo esse princípio, mas é uma dor que eu carrego diante das pessoas que eu sou rodeado. Sou rodeado de pessoas que são prósperas, trabalhadoras, que acumularam riquezas, são investidores, pessoas que têm uma segurança financeira muito boa. E eu sou rodeado dessas pessoas. E eu confesso que muitas vezes eu acho que isso acontece com você também. Quando você está muito passando por uma necessidade financeira muito grande, constantemente, por muito tempo, você acaba. Existe uma linha fina, muito fina, assim, entre a inveja e a admiração. Pode ser que exista inveja dentro de nós, né? Porque a gente é pecador, a gente é miserável mesmo. Mas essa pessoa que me chamou a atenção, ela falou comigo de uma forma diferente. Eu senti muita paz. Foi duro, foi muito assim incisivo, cirúrgico, como eu já falei, mas mudou alguma coisa dentro de mim. Essa visão de galinha, sabe? De estar sempre para baixo, sempre por baixo, sem pertencimento, sem essa capacidade de falar assim. Para você ter uma ideia, eu vou tentar explicar para você aqui uma coisa que eu acho que você vai entender. Eu tenho um carro popular, um carro simples, né? Relativamente simples, mas um carro maravilhoso, pouca manutenção, econômico, um carro muito bom. É um Voyage, um Volkswagen. É um carro simples, mas é um carro maravilhoso. Eu amo esse carro. Pouco tempo atrás, eu comecei a chamar esse carro de meu carro. Por exemplo, eu saía de algum lugar e eu tinha que ir buscar o carro para dar a carona para alguém. Aí eu falava assim: espera aqui que eu vou buscar o Voyage e já volto. Eu não falava que eu ia buscar o meu carro. Peraí que eu vou buscar meu carro. Ou então eu combinava um compromisso com alguém e falava assim: não, vem comigo no meu carro. Eu não falava isso. Não, por que você não vai comigo aqui de carro mesmo? Então aqui no Voyage. Eu falava dessa forma. Pode parecer uma coisa boba para você, de repente você tá até rindo aí, tem um sorriso no canto do rosto. Pô, que babaca esse cara, que besteira que ele tá falando. Mas você não tem noção da dor que é carregar isso. De você não ter de você não ter o pertencimento de um bem, de uma coisa que seja tá até quitado, tá até pago, era financiado, foi pago. E eu fico assim, gente, por que eu sou assim? Você se pergunta nisso também? Você também faz esse tipo de pergunta, de provocação a si mesmo? Você já chegou a questionar isso de alguma maneira? Como que é para você? Escreve para mim aí no comentário. Fala, eu já passei por isso. Porque eu percebi que eu tenho percebido, na verdade, que eu aplico isso a tudo. A orfandade, ela é tão forte no meu coração, na minha mente, que para você ter uma ideia, quando as minhas filhas gritam do cômodo ao lado, falam, pai, demora uns milésimos de segundos ainda para eu perceber que é comigo que elas estão falando. Opa, é comigo. Peraí, elas estão falando comigo. Eu sou um pai. Olha isso. A oração do Pai Nosso, ela não faz sentido para o órfão. E eu digo até para o órfão existencial. A oração começa assim: Pai Nosso que está no céu. Isso é muito inalcançável. Isso é muito distante. Se você, como eu, é órfão também, me fala aqui nos comentários se você concorda com isso. Me fala se você concorda com isso. Claro, adoraria que essa palavra estivesse chegando até você agora
que ela simplesmente bata e cai no chão. Mas se ela fizer algum sentido para você, eu gostaria de compartilhar com você que para 2026 você não leve esse comportamento. Não leva isso com você para 2026. Faz diferente, haja diferente, profetiza. Tem um livro do pastor Rafael da Videira, aqui de Goiânia, que ele fala assim: quem não visualiza a colheita não planta. Quem não visualiza a colheita não planta. Ele pode estar falando sobre trabalho, ele pode estar falando sobre plantar sementes, economizar, investir. Tudo bem, ele pode estar falando sobre isso. Mas como que você visualiza o seu 2026? Você vai continuar falando que você é um derrotado, que tudo que você faz não dá certo? Se você comprar uma enxada, a enxada vai quebrar? Até um amigo brincou comigo outro dia, ele falou assim: Wesley, se você comprar um circo, o anão cresce. pode até ser digno de cancelamento, né? Esse tipo de comentário. Mas isso sinaliza, na verdade, que a gente já está pré-condicionado a fracassar. Não importa o que a gente comece, não importa o que a gente empreenda, vai fracassar, porque a gente já instalou esse software na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso entendimento de que qualquer coisa que a gente for fazer, não interessa se for energia solar, se for mercado imobiliário, se for gestão de condomínio, se for qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, vendas, qualquer coisa, vai fracassar, porque você já determinou dentro de você que não vai dar certo, em algum momento vai dar errado. Você é essa pessoa? Isso faz algum sentido para você ou é só comigo isso? Porque se for só comigo, está muito fácil de resolver. Mas se for com você também não está difícil de resolver, não. Basta você declarar aquilo que você quer ver. Eu gostaria de conseguir reproduzir na íntegra tudo que esse rapaz falou para mim na sexta-feira. Essa sexta-feira marcou a minha história. E o meu 2026 ele vai ter outro tom. O canal aqui vai ter outro tom. O meu discurso, a minha fala, a minha liderança, a minha paternidade, o meu matrimônio, o meu trabalho, minha profissão, meu ministério, tudo que estiver em volta de mim, ao meu redor, vai ganhar uma roupagem de positividade, de profecia, sabe? De profetizar aquilo que é o bom, que é o bem, aquilo que é de Deus, aquilo que é meu, aquilo que pertence ao Filho. Porque a Bíblia me garante que porque eu criei e porque eu entreguei a minha vida a Jesus, foi-me dado o direito de ser chamado filho de Deus. Eu tenho uma filiação. Eu sou filho. Mas imagina que eu não tenho a dimensão real do tamanho dessa herança que eu herdei do Pai Celestial. Então eu vou perseguir isso com unhas e dentes. Não importa o que aconteça, eu vou atrás disso. Eu vou atrás dessa bênção, eu vou atrás dessa paternidade, eu vou atrás de tudo que é meu, tudo que me pertence. E quem tiver comigo na mesma mesa vai desfrutar desse benefício. Por que o mal ele é tão contagioso? A notícia ruim ela é tão contagiosa? Por que a desgraça ela ganha mais foco, mais mídia, mais atenção do que o bem? O bem é contagioso. Por isso, eu quero falar em primeira mão aqui sobre um livro que eu estou escrevendo. Já estou caminhando para o segundo capítulo. Já fechei o primeiro capítulo de um livro que é fruto, que inclusive já vinha sinalizando, olha isso, que interessante. A minha alma já vinha sentindo essa necessidade de falar de coisas mais
positivas, de coisas mais de Deus, de coisas mais alegres, de coisas mais proféticas. E o nome do livro se chama Conte as Bênçãos, porque já chega, já deu esse negócio de só ficar falando de desgraça, de derrota, de problema, de que vai dar errado. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Você já tem o recurso, você já tem o dinheiro. Se você estiver fazendo tudo o que tem que ser feito, não adianta, vai dar certo. Não desconsidere a provação, a luta, aquilo que Deus quer trabalhar em você. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu falei que eu gosto muito do Danilo Gentili, né? E em uma das entrevistas do talk show, ele entrevistou o Terry Crews, o Julius, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Aquele cara é completo. Ele é fantástico. E o Danilo Gentili fez uma pergunta para ele, eu já caminho para o fim desse vídeo. Ele falou assim: Terry Crews, você é um cara completo, você dança muito bem, você fala muito bem, você apresenta muito bem, você é um ótimo atleta, aparentemente você é um ótimo marido, um bom pai, você faz tudo muito bem. Qual que é o segredo de ser tão bom? E o Terry Crews, sabiamente, ele respondeu o seguinte: primeiro de tudo, Danilo, eu não sou sozinho. Você pode procurar essa entrevista. Ele fala disso. Bem no finalzinho da entrevista ele fala isso. Ele conta essa história. Eu tenho uma equipe por trás de mim. Mas existe um segredo. Se você estiver na beira de uma rodovia, e presta muita atenção nisso que eu vou reproduzir para você agora. Se você estiver na beira da rodovia com seu carro quebrado, capô aberto, e do lado de fora com os braços cruzados, ninguém vai parar para te ajudar. Mas se você, na beira da rodovia, estiver ali, sozinho, empurrando o seu carro, querendo chegar no próximo posto, querendo encontrar uma oficina mecânica, querendo resolver um problema que você está passando, uma luta que você está passando, naturalmente as pessoas vão parar e vão te ajudar, porque elas estão vendo o seu esforço. Cara, essa história me marcou demais. Me marcou demais. E eu quero deixar você com essa reflexão. Quem que está empurrando seu carro? Quem está te ajudando? O que você está fazendo para poder mostrar para Deus que você está se mexendo, que você está fazendo alguma coisa? Para 2026, tenha um coração ensinável. Tenha um coração fácil de domesticar, sabe? De ser domado. Abre mão dessa armadura que você vestiu. Você está tão preso na armadura que você já não consegue nem diferenciar quem é você e quem é o valente que você construiu. Eu quero deixar você muito à vontade para escrever aqui nos comentários, a sua breve história. Se você quiser abrir o coração, fala comigo, me chama aí nas redes sociais, vamos bater um papo, vamos transformar isso numa história, vamos fazer com que todo mundo conheça essa história. Não deixe o seu 2026 ter uma temperatura de vitimismo, de dor, de fracasso, de derrota. Você é filho se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você entregou a sua vida, o controle da sua vida nas mãos dele, você é filho. Então haja como um filho. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Desejo a você um feliz, um próspero, um abençoado, um incrível 2026. E vem muita coisa por aí. Eu estou um pouco cansado hoje, estou bastante cansado, por conta de todo esse pensamento, por dormir mal, pelo trabalho que eu estou fazendo aqui em casa. Mas eu vou me vestir de motivação muito em breve. Eu estou caminhando para isso
e Deus vai mudar a minha mentalidade, a minha sorte, porque eu estou rendendo essa área da minha vida nas mãos dele e você está vendo isso de primeira mão. Se você quiser vir comigo, então continua seguindo o nosso canal aqui no YouTube, nas redes sociais. Clica no sininho, compartilha, tudo isso que todo mundo sempre pede aí. Por favor, ajuda a gente, não custa nada para você. E fortalece, faz com que essa mensagem ela alcance pais feridos, mães feridas, filhos feridos, tá bom? E é isso aí, bença pai. Esse é o Bença Pai, o podcast do Paterna-idade. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus.